Galera, então vamos fazer a correção da lista 13, então, ali dos nossos exercícios de PA. Primeiro diz assim, quantos números ímpares há entre 18 e 272? Como são números ímpares, nem o 18 nem o 272 entrariam ali, tá? Então eu quero entre o 18 e o 272. Opa! Meu primeiro ímpar que eu tenho, o 19, o 21 e aí vai até o anterior a ele, o 271. Então minha PA vai ser construída conforme aquele modelo que tá ali. E eu quero saber quantos elementos tem entre o 19 e o 271. Então vou colocar aqui os elementos da forma. O meu último termo é o 271, o meu primeiro é 19, não sei quantos termos. Se são ímpares, vamos de 2 em 2. Vou colocar aqui na fórmula, tá? AN, A1, N menos 1 vezes R. Vou passar diminuindo, ó. 271 menos 19, N menos 1 vezes 2. Isso dá 252. Esse 2 está multiplicando, vou passar dividindo, que me dá 126. Vou passar esse menos 1 para cá, somando. Então, entre o 19 e o 271, eu tenho 127 números. Feito correto. Vamos para o 2. A 2 diz o seguinte. Um ciclista ali percorre 40 km na primeira hora, 34 na segunda e assim por diante, formando uma PA. Quantos quilômetros percorrerá em 6 horas? Em 6 horas seria o total percorrido. Então vamos para a fórmula. AN, A1, o N e o R. Então na primeira hora foram os 40 quilômetros. Não sabemos quanto ele andou na sexta. Depois são 6 horas ao todo. E a minha razão vai ser o segundo termo, menos o primeiro, então menos 6. Pela fórmula, AN, A1, N menos 1 vezes a razão que é negativa e cuidado sinal. Aqui dá... aí botei já direto o resultado, né, gente? Olha só, tô bem louca. Aqui dá 5, dá menos 30, dá 10, então. Então, vou pro SN. A1 mais AN vezes o N, que são 6, dividido por 2. Isso dá o tudo 150. Então, ao final ali da sexta hora, o cidadão vai ter percorrido a distância total de 150 quilômetros. Vamos para a questão 3. No criticado ali calendário de futebol brasileiro, tem um torneio lá com 9 semanas. Então já sei lá que eu vou botar aqui, ó. A N, A1, o N e o R. São 9 semanas. Na primeira semana são 2 jogos. Na primeira semana são 2. Na segunda são 5, então já sei quem é a minha razão. Né, que vai ser 13 e assim por diante, quantos jogos ao todo são disputados no torneio. Então, preciso do meu SN. AN, A1, N menos 1 vezes a razão. Ali, acho que pegar também aqui direto. 26 ao todo. Diminuo, multiplico, 26. Vou para o meu SN. A1 mais AN vezes N dividido por 2. Isso dá ao tudo, ou ao todo, 126 jogos, certo? Vamos para a próxima. Questão 4. Fala ali sobre um pai que pretende depositar ali na caderneta de poupança da filha R$5 no mês e aumentando R$5 a cada mês seguinte. Ao efetuar o 15º depósito, quer saber qual o total depositado por ele. Então, vamos pegar, se eu quero total, também quero o SN. A N, A1, o N e o R. No primeiro mês, vai depositar 5. R$5 a mais para cada mês. É o 15º depósito e eu quero saber quanto vai ser depositado nele.
Então, AN, A1, N menos 1, vezes a razão. Vou pegar também o total aqui, questão 4. Ao final, ali no 15º depósito, o pai colocou R$75. Mas não é isso que pede o total. Então, vamos nós para o SN, que é o A1 mais o AN vezes o N dividido por 2. Somando, multiplicando por 15, dividindo por 2, isso dão R$600. Feito, correto. Vamos para a próxima, questão 5. Fala ali sobre o tizil, que tinha um monte de bolinha de gude e queria formar com essas bolinhas de gude as letras T ali do nome dele. Aí ele formou 10 letras T completinhas. E aí pergunta quantas bolitas ele tinha, quantas bolinhas de gude ele tinha. Bom, só que a gente vai ter que descobrir primeiramente quanto tem em cada T, né? No primeiro T aqui eu tenho 5 bolinhas. No segundo T eu tenho 4, 5, 9 bolinhas. E aí vai aumentando. De 4 em 4, no caso, né? Nem vou entrar em tantos detalhes. O que eu vou pegar? Como eu quero saber a quantidade total de bolitas que ele tem, então primeiramente vou descobrir quem é o meu AN para fazer o meu SN. Então lá no 10º T eu não sei quantas bolinhas eu usei, sei que usei 5 no primeiro, quero formar 10 T's ao total e a razão foi colocando 4 bolitas a mais em cada um. Pela fórmula AN, A1, N menos 1 vezes a razão, isso dá ao todo ali 41 bolitas para formar o 10º T. Mas não tem o todo, então vou para o SN. O A1 que é 5, o AN que é 41, a razão, número de T's são 10 dividido por 2. Fazendo isso aqui, somando, isso vão dar 230 bolitas. Pelas alternativas, vou começar de baixo para cima. Ele não tem exatamente 41, como diz a letra E. Não tem exatamente 300, como diz a letra D. Tem menos de 220, não tem mais, também não me serve. Tem pelo menos 230, com certeza, porque foi o que ele conseguiu montar completos os T's. Então, letra B. E a letra A possui mais de 300, que não tem, né? Ele tem só 200, quer dizer, ele tem pelo menos as 230 ali. Ou foi o que ele pelo menos conseguiu montar, né? Se ele tivesse 300, tivesse mais de 300, com certeza ele conseguiria montar mais um T, né? Questão 6. Fala ali do supermercado, onde são construídas pilhas, pilhas de latas ali. Na primeira parte da fila tem uma lata, na segunda tem 2, na terceira tem 3 e assim vai por diante. E a gente quer formar pilhas com 5 fileiras ali. E ele quer um funcionário, foi sucumbido ali de formar uma pilha de 1,60 m com as latinhas de 4 centímetros de altura cada uma. E aí pergunta, daí fala sobre as caixas, eu nem vou ler essa parte ainda. Bom, a pilha tem 1,60 m. Pensar aqui, 1,60 m. E cada lata tem 4 centímetros. Eu posso dividir um pelo outro e descobrir quantas fileiras eu vou ter. 1,60 dividido, aí vou transformar também, né? Não esqueça. 1,60 dividido por 0,04 dá 40. Então, eu vou ter 40 fileiras aqui nessa minha pilha. Vou pensar no que, então? Primeiro, eu vou descobrir os elementos, ó. Para ver que não vai precisar muita coisa. Na última fila vão ter 40 latas. Na primeira fila vai ter uma única. São 40 fileiras que a gente acabou de calcular ali. E a razão 1. Então, isso nem foi necessário calcular. Vamos direto para o SN. O A1 mais o AN vezes o N dividido por 2. Deixa
Deixa eu colar aqui para ver quanto dá isso aqui tudo. Dão 820 latas necessárias. Mas aí tem um esqueminha ali, ó. Se as latas desse produto são embaladas em caixas com 75 latas em cada. Então, vou primeiramente descobrir dessas 820 latas que eu preciso, em quantas caixas elas vão ficar. Como? Dividido por 75. Isso dão 11 caixas. Vou tentar descobrir também quantas latas eu teria à minha disposição nessas 11 caixas. Como? Multiplicando isso por 75, que dá ao todo 825 latas. Ora, se a minha pilha vão ser necessárias 820 latas e eu tenho à minha disposição 825, obviamente vão sobrar 5 latas. Como o total de latas que eu deveria ter, ou que eu tenho, que eram as 825, menos a quantidade de latas que eu vou utilizar para formar a pilha, que seriam os 820. Então, eu preciso de 11 caixas e vão me sobrar ainda 5 latas. 11 caixas. Ou seja, letra E. E aí também feito correto. Certo, povo? Beijo!